a falar um pouco sobre por que de não nos lembrarmos das vidas passadas, e porque algumas pessoas lembram, têm insights dessas vidas anteriores. Aqui, há situações em que o karma é acelerado com o consentimento da alma. Uma vez reencarnada, não há memória da escolha de acelerar o karma. Fale sobre isso. Inclusive, as duas situações falam em memória aqui. Memória. E impressionou muito também a questão assim. Você encarna 800 anos depois e vem um resgate de 800 anos passados. Isso ficou onde? Qual é a memória disso? Entra a luz astral. Tal da luz astral, onde fica registrado tudo. Primeiro, se a gente tiver clarividência, você pode ler na luz astral as suas vidas passadas. Mas, vamos dizer assim, primeiro está todo mundo que tem clarividência. Mas memória, nesse sentido, faz muito sentido. Tanto que as duas perguntas aqui falam em memória. No fundo, elas querem memória. Por que eu não lembro hoje? Nós não lembramos das vidas passadas. Bom, primeiro, os 4 corpos que nós somamos são novinhos, eles têm só a semente que fica do caráter semental, que chama, que fica, reúne o corpo, tudo. E nosso cérebro, às vezes, nem está preparado para isso e nem temos a clarividência. Outra, tem um autor até enrolado, não sei se eu disse nada, eu falo, ai, bendito seja o esquecimento, porque eu não sei o que eu fiz em outras vidas. Quer dizer, se você desandou muito em outras vidas, e você torna a olhar aquilo, existe um risco em relação a isso. Se são raivas que você teve com alguém, você vai encontrar a pessoa e vai, na pessoa outra vez, quando poderia estar numa mais amigável agora. Então a questão da memória é muito fundamental, tem sim, fica gravada na bendita luz astral. Que eu queria saber onde está essa luz astral também, porque assim, eu falei, então é o etéreo. Não, aquilo é etéreo. A luz astral é o brilho em torno da gente. Bom, quem brilha é o corpo etérico, né? Mas diz que, como microcosmos, nós temos também registrado o nosso passado na luz astral. Está lá no glossário isso, vou eu saber como isso. E é ensinamento justamente para a gente pesquisar isso. E a luz astral penetra todo o nosso sistema solar. Vem inclusive de outros planos também, de outros sistemas. E às vezes chamada de anima mundi. Também ninguém... Anima mundi, latim. E aí o outro é português, daqui a pouco vem o sânscrito, fora a confusão de várias línguas, tem isso. Existe uma luz astral que preenche tudo, o glossário teosófico, e que é memória de tudo, inclusive do plano divino. E diz assim, os lipica, lembra? Eles lificam, leem o plano divino e trazem para a objetividade. Eu falei, minhas almas, como? Tá, então, esse ensinamento para a gente abrir pesquisa. Mas está lá. Ninguém vai sacar. Tem do ano 300, que foi quando registraram isso, para dar esse nome de teosofia, que vem tentando se explicar tudo isso. Né? Então, é interessante saber que memória é assim, a memória do nosso sistema solar inteiro, inclusive das nossas encarnações, ficam registradas na tal luz astral. Todas as encarnações? Todas. Pelo amor de Deus. Todas as encarnações ficam registradas na luz astral? Até do sistema solar. Todo movimento que fará, o seu eu superior
que é o eu superior que você está querendo, ele vem se desenvolvendo, desabrochando como semente, vem sendo registrado isso tudo. Você vai ler cada encarnação. Então, a gente tem por volta de 700 encarnações, que Deus me perdoe, vai ter 700 coisas ali, vai. Mas você, o que valeu da encarnação é o que você conseguiu despertar no seu eu superior. Então, dizendo, fulano é muito corajoso. Por exemplo, bom, mas ele foi soldado, não sei ano, não sei aonde, teve que lutar, colheu coragem mesmo, ele despertou coragem nele. Então, chega na data de hoje, encarna corajoso, enfrentador, enfrentadeira, sei lá como. Você está entendendo das coisas. Então, a semente que eu falo é uma herança, inclusive, que nós temos dos elementos da natureza, dos reinos da natureza. A nossa mônada passou pelas várias reinos. E quando se transforma no humano, que surge a consciência, eu sou eu, é só humano. Se você cruzar com um arcanjo e percebe que ele consegue dizer eu sou eu, você olha para ele e percebe, só pode ter conseguido isso como ser humano. Esquece. Ser humano, eu sou eu, um tipo de consciência que nós vamos coroar quando tivermos repletos como ser humano. Ser humano cósmico, eles falam, não é ser humano brigão, de qualquer jeito. Você entende? Não é bem isso. Então, um ser humano que vai entrar a serviço do plano divino, a serviço de toda a humanidade. E virou mestre. Um ser que virou mestre. Mestre, adepto. Então, a imagem de semente vem já como uma herança do comportamento do reino vegetal. Ou seja, nós conseguimos, pega uma semente, eu faço muito isso com a árvore enorme que eu tenho em casa, coleciono sementes deste tamanho, menor que a minha unha. Ela tem uns 18 metros. Sabe, esse como é o que importa, é o mistério. Ouça, você não quer fazer no laboratório? Pega a semente e põe tudo que ela tem no laboratório. Faz, pinta de vermelho, que é vermelho, assim, tá no brota. Óbvio que não vai brotar. Faço uma aposta. Porque a semente que cai da árvore, ela vem com a vitalidade da árvore. Então, se você olhar de certo, vai ver luz astral em volta dela, qualquer coisa assim, que é justamente o fato dela desabrochar cheia de vida, vem dos planos espirituais. Não vem só a mistura, sei lá, amônio, não sei quem, não sei o quê, então você planta e nasce uma árvore. Mas que nasce árvore, coisa nenhuma? Bobagem essa. Quer dizer, a semente traz em si uma vitalidade que é do reino vegetal. Nós trazemos uma experiência em que podemos, você nasce um bebezinho assim, e vai crescendo, crescendo, crescendo. Ninguém faz você crescer. Você vai crescendo sozinho. Se alimenta, claro, igual a semente que vai para a terra, tem água, tem tudo. Então, é uma coisa, vamos dizer assim, que você traz esse desenvolvimento, já esse movimento de crescimento do meio vegetal, que as pedras não tinham. Tem um estudo bonito sobre isso mesmo, tem. E faz parte do conhecimento filosófico. Nós temos também os minerais, irmãos. Diga a nossa coluna vertebral, por exemplo. Sempre os ossos nossos. Então, é uma coisa, o eu superior, quando ele vibra, ele chama de arquétipo, é um arquétipo de eu.
Mas já a partir das primeiras encarnações que ele passa, ele está desabrochando um certo tipo de comportamento, de qualidades que vai ser um indivíduo cósmico depois. Né? Então a reencarnação é necessária para que vivencie toda essa caminho. A questão da memória chamou muita atenção. Consentimento da alma, como é que é? Repete. A questão entre uma vida e outra, a alma ela opta por resgatar mais rápido, opta para acelerar o karma. Mas, no entanto, quando reencarna, aquele que vem para cá, não lembra que fez a sua missão. Aí muitas vezes tem aquela sensação de que você está pesando demais, está injusto. Aí que eu queria falar um pouco sobre isso. Então, a colaboração dela em aceitar, tudo sempre vão ter os senhores do karma no meio, certo? Que vão construir o corpinho etérico, tudo, né? Então, aceita apressar um resgate, por exemplo. Mas mesmo que ela não lembre, o que acontece? Às vezes a pessoa tem uma vida sofrida, uma vida muito, exige muito da pessoa, mas ela também já aceitou antes disso. Com certeza ela vai ter ajuda por causa disso. Com certeza. Ela vai ter ajuda por causa disso. São sempre o Senhor do Karma, cada anjo de guarda, o anjo que fazem parte todos da vida de cada um de nós. Isso, os anjos todos. Aliás, a hierarquia é enorme dos anjos. Não respondi. Já terminou aí? São três que eu falo, que as três, do Jorge, aqui, memória, deles, levantam muito a questão da memória. É muito fundamental. Quer dizer, tem uma quando você vem 800 anos depois, onde fica essa memória? Então, ela é importante quando você vai estudar, vai assim, os lipídios escrevem nos astral, você tem que estudar isso para saber. Mas eles falam de átomo permanente que vem com as pessoas, como se fosse partículas da memória. O átomo permanente. O átomo permanente existe no corpo mental, inferior, né? No astral, eles vibram segundo a vibração que está vindo do eu superior e da mônada. E eles viram o potencial deles, por isso que eles viram memória, não só a memória de tudo, mas eles viram que é possível ser vibrado por eles. É isso. Mas ele traz de outras experiências, né? O átomo permanente desses corpos densos nossos vem de todas as vidas, eles vão acompanhando, diz que ligado por um fio de vida, isso que ensina. Né? Então, quando você deixa o corpo físico, depois vai deixando, os corpos vão desaparecendo, mas vai ficando esse átomo sozinho. Ele pode ser uma memória, mas ele não é tudo, não. Né? Ele é uma parte. Né? Isso. E memória, inclusive, daquele plano. Mas que atravessa outras encarnações, dando os condicionamentos, as tendências, características, talvez, né, para outras experiências. Isso terminou aí? Eu não escrevi, mas eu queria fazer uma colocação. Faz, é importante. Eu assisti no YouTube uma teosofista falando das cartas dos Mahatmas. Uma parte que falava de reencarnação, só que eu não sei onde está, não consegui mais pegar. E ela falava do tempo que, em alguns casos, pessoas morriam antes do tempo programado aqui na Terra. E elas ficavam numa parte do plano para completar o tempo que elas ficariam aqui. Esse tal de camarota que eles falam é uma loucura, tem isso. Aí Por isso que eu falei, se você vai puxando... você morreu num acidente, mas você tinha algumas experiências para iniciar. Então você fica ainda num outro plano.
Primeiro, Não sei se se o deixa. corpo físico acabou, o corpo astral Não, ainda não. ainda tem o mental. Então, o astral e o mental podem completar aquele tempo. Apesar que o sentimento de tempo, aqui o físico é um e lá vai ser outro. Mas, então, pode acontecer isso. Outra coisa, assim, às vezes, por exemplo, um suicídio, a pessoa vai lá no desespero e dá fim à sua própria existência aqui no corpo físico. Mas se continuaria um tempo, numa outra, vamos dizer, não sei nem se é dimensão, numa outra situação, até completar a parte que seria física aqui na Terra. E se por essa dimensão, só fica maluca, sabe? Também ele vai igual a luz astral, você fica procurando o camaloca, que seria o corpo astral nosso, cama, loca, né? Quer dizer, parece isso, mas fica completando sim. Mas Eu achei assim. necessariamente vocês têm que ir, né? Não, Tem não, duas não. pessoas que têm que ir. Não, eu não. Obrigada pela palestra. Pela presença, viu? Muito bom. Envolvendo história. Tchau, gente. Tchau. Ótimo rever. Tchau. Com certeza. Bem, em função do horário, vamos apressar um pouco o encerramento. Agradecemos penhoradamente o grande esforço da nossa irmã em nos trazer mensagens tão elucidativas de um assunto que é inesgotável. Todos nós somos um repositório de experiências que não se esgotam no meio físico, e sim nessas dimensões superiores. Mas quando a gente ouve essas reflexões, nós ficamos muito estimulados, porque vemos que esse universo é uma coisa viva, é algo fruto de uma inteligência macrocósmica, e nós confiamos nisso e vemos que isso só pode ter um destino, que é o bem final. Então isso é muito estimulante para todos nós, e agradecemos a nossa irmã nos trazer uma mensagem tão otimista para o nosso futuro. E em função justamente desse tempo, sabemos que tem pessoas que têm compromisso para cumprir ainda depois logo agora, 5 horas. Nós vamos encerrar o trabalho, mais uma vez agradecendo penhoradamente o trabalho da nossa irmã. E eu diria que, para encerramento, eu pediria então que fizesse um momento de quietude no nosso corpo físico, no nosso emocional e mental, e eu diria essas palavras finais. Aos gloriosos mestres que dirigem os destinos desta loja, e a todos os seres que auxiliam a evolução da humanidade. Agradecemos de todo o coração o auxílio que nos concederam nesta sessão e a toda a proteção que nos dispensarem para praticar o bem. Deus de muitos nomes, amado por todos os povos, te pedimos pela paz de nossos corações, de nossos lares, de nossos povos, de nosso mundo, a paz de tua vontade, a paz de nossas necessidades. Para a próxima semana, nós temos programado também uma sessão presencial aqui, e está a cargo da nossa irmã Aline, e o título: A Arte de Viver em Paz com a Natureza. Todos os